Aê, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre... live surpresa hoje, hein? Muito boa noite para quem tá chegando. Sejam bem-vindos. Vocês escolheram o tema e nós vamos falar sobre genes, genética e obesidade. Coloquem já a dúvida de vocês aqui nos comentários ou mandem aqui também nesse ponto de interrogação. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo por aqui, ó, Pipeliner chegando. Todos muito bem-vindos. E aí, gente, será que existe mesmo essa genética da obesidade? Será que nós conseguimos modular esses genes? Qual a importância de conhecer o perfil genético, né? Isso é muito importante a gente falar para o paciente sobre ter esse conhecimento, né, do teste genético, mas também saber o que fazer com os resultados, não é verdade? Não é só entregar uma informação, mas também saber o que fazer para modular aquela informação. Então, já encaminha aí essa live para os seus grupos. Chama todo mundo, nós estamos no horário diferente hoje. Mas eu quero saber, ó, vocês que escolheram o tema, eu abri lá a caixinha e vocês escolheram o tema. Eu nem peguei o percentual, mas como foram vocês que escolheram, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, hoje nós falamos sobre obesidade e aí na semana que vem a gente fala sobre esporte. Pode ser? Para todo mundo ficar feliz. Combinados? Vamos fazer assim, que aí todo mundo fica feliz e nós temos vários assuntos para falar, né, gente? Tem muita coisa pra gente falar de verdade quando a gente pensa em obesidade, em genética. E eu queria muito chamar atenção, essa semana eu já fiz uma live sobre obesidade, já tive a oportunidade aqui de falar um pouquinho com vocês. Mas como foi um tema que vocês também pediram, achei importante voltar e comentar aqui também a respeito dessa temática, né? Muito importante. Eu já estou compartilhando aqui com os meus grupos. Isso aí, muito bom. Por que é importante a gente conhecer o perfil de obesidade, né? Por que é importante a gente conhecer a predisposição genética? Muitas pessoas têm medo de conhecer a predisposição genética. Por que é importante nós conhecermos? Porque o conhecimento, ele tem que nos libertar, não é verdade? Se eu conheço a informação, eu sei qual é o caminho que eu devo tomar daqui pra frente. Eu sei quais são os próximos passos para eu prevenir. Prevenir o quê, Tati? Prevenir as consequências de um excesso de peso, as consequências de uma comorbidade que hoje a gente sabe que é a gênese para outras comorbidades, como diabetes, doenças cardiovasculares. Então, com o conhecimento do perfil genético, ele não precisa ser uma sentença, né? Porque quando a gente fala de genética e obesidade, nós estamos falando, no nosso caso aqui, acho que a maioria é nutricionista, né? Mesmo médicos, os médicos hoje já têm uma postura diferente, não pensando só em diagnóstico, em tratamento, mas pensando muito em prevenção. Então, nós ganhamos um aliado muito importante, né? Os médicos se tornaram aliados da nossa saúde, não somente para diagnóstico, e isso é muito importante, porque na perspectiva da medicina personalizada, da medicina de precisão, quanto antes nós conhecermos essas informações, nós conseguimos prevenir também. E aí fica muito mais fácil prevenir do que remediar, né? Porque prevenção, tudo bem, pode demorar um tempo, é muito mais associado com hábitos, muito mais associado com estilo de vida. E essa prevenção, ela é a longo prazo. E à medida em que a gente tem uma prevenção a longo prazo, nós também podemos pensar nessa perspectiva de colher frutos a longo prazo. Quando a gente pensa, por exemplo, um tratamento, muitas vezes, na maioria das vezes, né, ninguém está preparado para um tratamento. De uma hora para outra precisou de uma medicação. De uma hora para outra precisou de uma intervenção cirúrgica. De uma hora para outra vai precisar de de um auxílio XYZ. E a gente não tem tempo para se preparar. Então, por que não pensar nessa preparação para sua longevidade? Por que não pensar nessa preparação na longevidade dos pacientes?
porque quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue sim intervir de forma personalizada. Eu quero saber quais são as principais dúvidas de vocês sobre esse tema. Vamos imaginar então um cenário em que eu tenho pacientes que vivem num ambiente poligênico ali, né? Ou seja, eles têm todo o perfil genético também associado com vários riscos de doenças. Quem não tem, né, gente? Quem aí pegou o seu teste genético? Comenta aí se você já pegou o seu teste genético e olhou pro teste e bateu assim, seu coração começou a acelerar porque bateu um certo desespero. Não é pra acontecer isso, mas quem aí já pegou seu teste genético e já bateu aquele desespero? Hã? Quem? Quem já aconteceu isso, coloca aí nos comentários. Coloquem aí, por favor, quero saber. Por que eu tô perguntando? Ó, tem muita gente aqui que já fez seu teste genético, que já conhece sua predisposição, que já conhece os seus riscos, e é a primeira vez que você olha para um teste genético, às vezes dá uma ansiedade na gente. Por quê? O que eu vou fazer com esse mundo de informação, né? Primeira coisa, ali não é diagnóstico. Quando você pega um teste de nutrigenética, ele não é um teste diagnóstico, ele não vai traçar uma sentença. Então, o conhecimento tem que ser para favorecer, por exemplo, vou pegar o meu caso, tá? Eu acho que muitos já conhecem meu caso. Eu tenho meu perfil ali genético metabolômico já exposto ali no YouTube, né? E a gente já falou sobre esses perfis várias vezes aqui. Mas o que é importante a gente saber? Por exemplo, se eu tenho ali genes que estão associados com aumento de peso por alto consumo de gordura saturada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em limitar o consumo de gordura saturada. Eu tenho que pensar em limitar o consumo, por exemplo, de alimentos de origem animal, né, em sua maior frequência. Então, de repente, vai ser um paciente que não vai ter uma boa resposta à dieta cetogênica ou à dieta low carb em si, né? Então, vou pegar um exemplo aqui bem comum, que nós vemos bastante. Boa noite, pipeliners! Olha, muitos pipeliners aqui. Se você é pipeliner, já coloca o foguete. Eu vi que até a Lu entrou também. Já coloquem o foguete para eu ver que vocês estão aí. Para todo mundo ver que vocês estão aí, na verdade, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, né? Nesse perfil, né? Eu entendi que eu tenho alteração lá no FTO, por exemplo. E às vezes as pessoas, elas colocam o FTO como se fosse, entre aspas, um gene ruim, né? Um gene, entre aspas, do mal aí, né? Gente, não classifiquem, não coloquem esses adjetivos nos genes. Por quê? Porque eles só estão cumprindo a função deles, certo? Quando a gente fala, por exemplo, o FTO está associado com obesidade, logo ele é ruim. Mas vamos pensar com profundidade, vamos pensar na raiz da função desse FTO, né? Na raiz e na história pela qual ele está envolvido, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, o FTO, por exemplo, ele é um gene que faz poupança de gasto energético. Ele está muito associado com aquela teoria de genes poupadores de energia, que na verdade não é uma teoria, né? É verdade, né? Então, esses genes que são poupadores de energia, o FTO é um gene poupador de energia, sobrevivência, isso mesmo, Joana, sobrevivência. O FTO é um gene poupador de energia, MC4R é um gene poupador de energia. E por que eles são tão importantes para a sobrevivência, né? Porque eles têm a função de poupar gasto energético. Uma vez que eu poupo gasto energético, eu consigo manter muito mais energia, de repente, para um momento de privação. Então, é como se fosse um mecanismo que os ursos polares, eles utilizam. Então, eles têm um momento em que eles têm uma alta quantidade ali de alimentos disponíveis, mas vai ter um momento em que eles precisam hibernar para que eles limitem o gasto energético. Então, imagina só como que é o FTO desse urso polar, né? Imagina só, fazendo aqui uma analogia, né? Porque esses genes, eles são expressos tanto em seres humanos quanto em animais também, certo? E aí, imagina só como tudo isso funciona. Então, a gente tem uma necessidade de armazenar essa energia e que essa necessidade, ela é diferente de uma pessoa para outra. Então, eu, por exemplo, eu tenho as duas variantes, né, os dois alelos de risco, nas duas variantes mais comuns do FTO, nos dois perfis mais comuns do FTO. Então, o meu corpo, ele foi projetado para armazenar mais energia, olhando só para esse perfil, tá bom? Mas isso não quer dizer que eu tenha que ser uma pessoa obesa. Ou para o meu paciente, isso não é uma chave ali que ele tem que ser obeso. Não é sobre isso, sabe? Oi, Silene! Não, eu falei aqui, ó, que a gente teve votação, né?
tivemos votação entre obesidade e esporte. Então hoje a gente fala de obesidade. Na semana que vem a gente fala de esporte para deixar todo mundo feliz, tá bom? Presente de Natal para vocês. E o que é interessante, vai ser até bom, por quê? Porque às vezes a pessoa emendar o assunto vai ser bem legal, porque a gente tá falando de obesidade, falando sobre gasto energético, falando sobre poupança, na verdade, e na semana que vem a gente fala sobre gasto, tá bom? E aí a gente fala sobre várias informações interessantes também trazendo para esse contexto aqui de bioenergética, vai ser bem legal, tá? Então vamos lá. E aí essa pessoa ela tem alteração. Esse gene, ele favorece o quê? Um armazenamento e uma poupança de energia. Então, por isso que esses... Dr. Elmer é conhecido da Silene, que demais, muito bom. Então, por isso que vai ser importante o quê? Toda vez que a gente imaginar um ambiente, por exemplo, de restrição, por exemplo, vamos supor, tá? Vamos supor que aconteça uma restrição severa de alimentos, de energia. Quem que vocês acham que tem mais chance de sobrevivência? A pessoa que tem o perfil genético para armazenar energia ou a pessoa que tem o perfil genético para gastar energia? Com certeza, a pessoa que tem um perfil genético para armazenar. Então, ele não pode ser considerado um gene ruim, um gene do mal, não existe isso. Porque depende do ambiente em que nós somos expostos. Tudo bem? Então, se a gente lembrar lá da teoria de Barker, por exemplo, em que as doenças da pessoa na vida adulta teria reflexo lá no ambiente intrauterino, isso é uma verdade absoluta. Imagina só uma pessoa, uma criança ali, em pleno desenvolvimento intrauterino, em pleno desenvolvimento embrionário, ter dificuldade, por exemplo, de armazenar energia, a dificuldade para ela simplesmente significaria sobrevivência. Então, Barker já dizia, quando eu tenho escassez, e aí ele falava muito sobre escassez calórico-proteico, né? E a gente tá falando de tudo agora. Uma escassez alimentar, uma escassez nutricional, o que vai acontecer nessa escassez? Essa escassez, ela vai ativar genes que estão associados com sobrevivência no primeiro momento. E esses genes que estão associados com sobrevivência, eles vão querer armazenar energia. Porque a gente não sabe qual é a próxima refeição, a gente não sabe qual é o próximo momento em que aquela pessoa ela vai ter acesso aos alimentos. E ok, aí na teoria do David Barker e nos estudos que foram seguidos depois dessa teoria lá da década de 80, o que aconteceu? Os pesquisadores entenderam que depois que essa criança ela nasce, ela lá no ambiente intrauterino, ela ativou esses genes, ativou todo esse perfil de economia de gasto energético, só que ela cresce e ela se desenvolve ali, né? E ela já tá num momento pós-natal em que ela tem muito mais exposição. E essa exposição que ela tem ao ambiente, então, por exemplo, geralmente a criança que tem escassez durante a vida intrauterina, ela nasce pequenininha. Então, ela nasce pig, pequena para a idade gestacional. Ela pode, por exemplo, até nascer prematura, né? E aí, o que vai acontecer? Ela vai precisar de suprimentos, ela vai precisar ganhar peso, ela vai precisar até sair da maternidade, enfim, né? E até ir para casa. Então, como ela nasceu pequenininha, pode também ter a falsa sensação de que ela vai ser uma criança mais subnutrida, né? E aí pode ser que, por exemplo, numa tentativa de diminuir, sabe, aquela situação da criança de estar subnutrida, por exemplo, os pais vão querer alimentá-la muito bem. Então, o que acontece? Criou-se uma memória de economia de gasto energético, beleza? Criou-se essa memória lá no ambiente de escassez. A criança nasceu e agora ela tem fartura. E agora ela tem exposição. Tati, mas por que elas tinham um momento de escassez? Por N motivos. Às vezes a mãe teve uma hiperêmese gravídica. Então ela só tinha náusea, vômito, perdia muitos nutrientes, não conseguiu manter ali um bom perfil nutricional. Não porque ela quis, porque ela teve uma complicação, certo? Ou, de repente, no caso dos estudos, foram estudos da Segunda Guerra Mundial. Então, as mulheres não tinham o que fazer, elas ficaram sem comida mesmo, elas ficaram sem alimento. As mulheres grávidas sofreram muito. Enquanto maior a exposição, maiores são as repercussões na vida do adulto. Então, mulheres, por exemplo, que ficaram durante os 3 trimestres da gestação com
toda aquela exposição de escassez, a criança ela nasceu e ela começou a desenvolver doenças cardiovasculares muito jovem, né? Então, isso é uma repercussão do ambiente intrauterino. E, gente, isso eu tô falando de epigenética. Olha como o assunto ele se estende. Então, isso já é mecanismo epigenético, programação metabólica. Isso é importante a gente entender quando nós estamos na frente de um paciente que tem essa predisposição para ganho de peso, que tem todo um comportamento envolvido. Então, ganho de peso não é só sobre genética, é sobre comportamento, é sobre hábitos, né? Tem muitas coisas além. Ó, o Laureano colocou assim, que bom ver o lado bom disso, Tati. Mas, no geral, a luta é maior. Eu também tenho e hoje entendo que preciso treinar o dobro para manter. A sorte que eu amo. E não é difícil. Pelo menos hoje em dia. Exato. Mas aí, o que acontece? Aí a gente pode pensar também no que algumas pessoas falam, né? Sobre reprogramação. O que acontece? Você tem, por exemplo, que depende muito do ambiente intrauterino, se você teve o aleitamento materno exclusivo, depende de alguns fatores, né? Porque o aleitamento materno também, aí é um fator pra gente falar com mais propriedade em sala de aula, tá? Mas o aleitamento materno, o leite materno, ele tem microRNAs. E esses microRNAs também modulam o perfil de FTO. Tem um microRNA especial, que é o microRNA 29, e ele modula também a expressão de FTO. Então, se você teve um aleitamento materno exclusivo, o aleitamento materno por pelo menos aí 6 meses, existe essa proteção também em relação à adiposidade corporal, em relação ao ganho de peso corporal, tá? Então, isso já é uma defesa, tá? Por isso que o leite materno é considerado um dos alimentos mais perfeitos, mais completos que a gente tem, certo? E isso é muito importante, porque se no ambiente intrauterino teve restrição e a mãe não conseguiu controlar, pelo menos a gente consegue ali pelo aleitamento materno, tá? E não necessariamente, às vezes a mãe não consegue ordenhar também. Às vezes a mãe tem dificuldade, então ela pode, por exemplo, a criança pode receber o leite materno de um banco de leites, tá? Então isso é possível também, então não tem o porquê não tentar, tá? E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, que aí já teve aquela memória. E aí, os estudos, eles falam assim, quem já tem esse perfil genético, quem já tem essa predisposição, o que a gente tem que pensar, então, para quem já tem essa predisposição? Será que o treino, ele favorece esse gasto energético? Aí a gente viu que em estudos populacionais, estudos epidemiológicos, sim, quem tem as duas alterações nesse FTO, por exemplo, no RS 9939609, quem tem essa alteração também precisa gastar mais energia, porque acumula mais, certo? Mas aí eles também viram que a importância do consumo dos macronutrientes. Por quê? Geralmente quem tem essa alteração no FTO tem uma certa compulsão para alimentos gordurosos. Por que gordurosos, Tati? Porque a gordura tem maior densidade energética. Então você vai pegar, por exemplo, 1 grama de carboidratos e 1 grama de proteína me dá 4 calorias. 1 grama de gordura me dá 9 calorias, então é mais do que o dobro, certo? E isso tem um perfil muito importante, porque por densidade energética você consome menos, mas falando aí, né, matematicamente é mais, o menos é mais, né, porque tem uma densidade maior. Então a pessoa fica saciada mais fácil. Então, se ela tiver que consumir, por exemplo, carboidratos, ainda mais se for carboidrato simples, ela tem mais dificuldade de se sentir saciada. Se for gorduras, ela tem mais facilidade de se sentir saciada, certo? Então, por isso que é muito importante a gente pensar no equilíbrio dos macronutrientes. E aí a gente tem alguns estudos, pequenos estudos, não muito grandes, mas também falando sobre o consumo de essa compulsão alimentar em relação ao perfil de grelina. Quem é a grelina? A grelina aumenta a sensação de fome, né? Então, o que acontece no paciente obeso, por exemplo? Esse paciente ele pode ter desequilíbrios nesses neuropeptídeos. E esses neuropeptídeos podem favorecer alterações de comportamento. Então, você pode ter alteração de grelina, aumento de grelina aumenta a sensação de fome e pode ter uma resistência da leptina, porque a leptina ela teria que indicar saciedade. Então, por exemplo, a pessoa começa a consumir e aí ela tem aumento de leptina para diminuir a sensação de fome, aumentar a sensação de saciedade. Mas os pacientes obesos, o que eles apresentam? Eles apresentam resistência à ação da
leptina. Da insulina também, mas da leptina nesse primeiro momento. Por que eu tô dizendo isso? Por que eu tô fazendo um overview, né, com a gente? Porque quando a gente vai pra literatura, os pesquisadores lá na década de 90, eles conheceram o perfil da leptina, lembrando que existem mutações em leptina, é totalmente diferente, porque tudo que é mutação é um perfil mais raro, é um perfil menos frequente na população. E aí essas alterações aí da leptina, eles tentaram, por exemplo, já que a solução vai ser a leptina para dar saciedade para as pessoas, para os pacientes, então a gente tem que aumentar a expressão da leptina. Fácil. Só que acontece, você aumenta, mas o paciente obeso começa a ter resistência à ação dela. Então, ele fica menos sensível à ação da leptina. E dependendo da composição do perfil genético, ou se ele tiver alguma mutação, fica muito mais difícil, porque geralmente em síndromes a gente não tem só um gene alterado, a gente tem mais de um gene alterado. Então, por exemplo, pega a síndrome de Prader-Willi. A síndrome de Prader-Willi, a criança tem hiperfagia, a criança tem uma fome muito aumentada. Então, não é só sobre leptina. E ela também começa a ter alterações de retardo mental, ela tem hipogonadismo. Então, é uma criança que tem dificuldade na maturidade sexual, né? E ela se torna uma eterna criança, uma criança para sempre. Então, não é sobre isso que a gente tá falando. A gente tá falando daquele ambiente em que a pessoa, ela tem possibilidade de ter um peso saudável, mas ela não consegue atingir esse peso saudável, porque, de repente, tem uma influência muito maior de hábitos, por exemplo, né? E aí a gente lembra de estudos com gêmeos, né? O Claude Bouchat, que é um pesquisador fantástico, na década de 80 também, ele estava estudando gêmeos univitelinos. E aí, ao estudar gêmeos univitelinos, o que ele descobriu? Ele descobriu que os gêmeos, quando eles são colocados em ambientes distintos, ou quando esses gêmeos, por exemplo, eles são entregues a orfanatos e eles crescem em lares diferentes, eles têm também perfis, o que a gente chama fenotípicos diferentes. Que são perfis fenotípicos? São as características observáveis. Então, quando a gente observa esses gêmeos que cresceram em ambientes diferentes, com famílias diferentes, teoricamente você poderia pensar, né? É o que todos os pesquisadores pensavam. Se eles têm um perfil genético idêntico, é óbvio que eles vão responder da mesma maneira, que eles vão adoecer da mesma maneira. E não é bem assim. Não sei se vocês viram, eu tenho certeza que sim. Eu até já coloquei aqui, acho que no YouTube uma vez, uma propaganda canadense falando sobre como você quer chegar lá no futuro, né? Na fase de idoso. Como você quer chegar? Aí mostra dois homens. Um acamado, um com dificuldade de respirar e o outro super mais ativo. Os dois aparentam ter a mesma idade. Claro que o acamado aparenta ser muito mais velho, né? Muito mais cansado, mas eles aparentam ser irmãos gêmeos. E aí ele fala, olha, se você mantiver bons hábitos, você pode chegar nessa idade muito bem, né? E se você não conseguir, você vai ter essa repercussão aqui, né? Essa é maior chance, né? Então é sobre isso, é sobre a gente entender o agora para traçar os próximos passos para o futuro. E aí, então, os pesquisadores começaram a ver, poxa, então mesmo gêmeos, eles respondem de maneiras diferentes. E à medida em que a gente conhece essa resposta, e essa resposta ela é diferente, a gente tem que pensar qual é o ambiente que segue. Então, às vezes você atende, por exemplo, irmãos gêmeos. E aí você vai pegar o perfil genético tá idêntico. Beleza, gêmeos univitelinos, né? Vai pegar ali o perfil, tá idêntico. Só que o plano alimentar pode ser totalmente diferente. Porque um fala assim, não, eu já, por exemplo, eu tomo muita cafeína. Eu preciso me manter muito estimulada. Aí você vai ter uma estratégia com um gêmeo. Vamos supor que eles tenham um metabolismo lento para cafeína. E o outro fala, não, eu já nem tomo tanto assim, porque eu passo mal. E ele fala, não, mas eu preciso tomar porque eu preciso ficar acordado para trabalhar. E o outro não. E o outro fala, pra mim tá tudo certo, eu não preciso tomar e eu durmo muito bem. Então, incluindo o sono, né? Quando a gente fala de crononutrição, nós estamos falando também de uma ciência muito importante que vai regular os ciclos circadianos que nós temos, né? Então, o ciclo circadiano é um ciclo de 24 horas. A gente tem um ciclo central, né? Hipotalâmico, e a gente tem ciclos periféricos em vários tecidos, em vários órgãos. A gente tem no tecido muscular, a gente tem no intestino, a gente tem no estômago, a gente tem vários tecidos, vários ciclos que são periféricos e que vão regular também.
E aí é muito interessante quando você vai para a literatura, quando você vai para os estudos, entender que muitas vezes eles começam a regular, inclusive, os horários das refeições. Então, tá, será que todo mundo tem que consumir um alimento a cada 3 horas? Provavelmente não. Mas será que a grande maioria responde assim? Será que as pessoas elas têm que ficar tanto tempo em jejum? Será que o jejum vai ser bom para todo mundo na mesma medida? Provavelmente não. Mas jejum ativa, por exemplo, o PGC1-alfa, e a PGC1-alfa ela aumenta a biogênese mitocondrial e ativa sirtuínas, e logo aumenta também o perfil de longevidade. Sim, mas será que isso serve para todo mundo? Porque se eu tiver alteração em sirtuína, se eu tiver alteração em PGC1-alfa, não vai servir para todo mundo. Porque eu ainda vou precisar de outros nutrientes que sejam da mesma maneira importantes para começar a ativar todo esse circuito. Então não é tão simples assim. E isso que eu nem coloquei atividade física nessa jogada. Então, muitas vezes esse conhecimento ele vai permitir com que o profissional e o paciente também, porque, gente, não se enganem, é uma parceria, né? O paciente junto com o profissional, eles se tornam parceiros. Então, eu não consigo fazer nada se o meu paciente não estiver disposto, não estiver disposto. Eu preciso dessa parceria. E é até interessante, né? Eu terminei o dia de atendimento agora há pouco, e aí eu até falei aqui para o paciente, eu falei assim, faz sentido para vocês que eu tô comentando? Tá fazendo sentido? O que você acha? E por quê, gente? Porque é uma parceria. Não tá simplesmente assim, ela fala e eu escuto, e daqui a pouco eu vou falar e ela vai escutar. Não é só isso. A gente tem que manter uma relação de parceria, principalmente na hora que for explicar esses exames genéticos. Porque, por exemplo, o paciente fala assim, Tati, mas se eu estou acima do peso e eu olho no espelho e vejo, por que eu vou fazer um exame que mostra que eu tenho predisposição para obesidade? Né? Faz sentido? Se você parar para pensar, não faz sentido, mas vai fazer sentido quando você entende quais são os genes que estão associados com várias condições de levar à obesidade e levar ao ganho de peso. Então, é comportamental, é o perfil de grelina, o que eu tenho que fazer? De repente, ela tem alteração no perfil das incretinas. Então, por exemplo, no perfil de GLP-1. O que é GLP-1? GLP-1 é uma incretina, né, que é sintetizado e secretado lá no intestino. E esse GLP-1, por exemplo, ele aumenta a sensação de saciedade. E ele é muito visado, principalmente várias medicações têm alvo em GLP-1. Então, a gente tem agonistas de GLP-1 potencializando o quê? Esvaziamento gástrico lento. Né? Então, vocês conhecem vários aí, vários que são utilizados, inclusive, que teria que ser utilizado para pacientes diabéticos, mas são utilizados para pacientes obesos, né? 2 medicamentos aí já foram liberados pelo FDA. Então, a gente tem que prestar atenção, por quê? Porque se eu começo a ativar muito o GLP-1 de forma artificial, e ele começa a fazer um esvaziamento gástrico mais lento, eu começo a ter plenitude gástrica mais rápido. E o que acontece? Eu posso também promover alterações de pH no meu estômago. E isso dificulta também gestão de proteínas, dificulta fator intrínseco que está associado com o metabolismo de B12. Então, aos poucos, tem muito efeito colateral negativo, né? Na verdade, efeito colateral já não é positivo, né? Então, vocês entenderam. Potencializa, né? Lauriana falou, dependendo do jejum, pode fornecer tão poucos nutrientes, talvez potencialize predisposição à depressão, por exemplo. Também, uma vez eu escutei de uma nutricionista e eu achei fantástico que ela comentou. Antes de você fazer jejum, aprenda a comer. Aprenda a se alimentar. Porque não é sobre o jejum em si. Não é sobre você simplesmente pular uma refeição ou 2, enfim, né? É sobre você saber o que você vai fazer nas próximas horas. Porque, e outra, se esse jejum, ele for algo para, por exemplo, para ser um hábito, ou de repente para te dar um estímulo, por isso que é importante saber qual que é o motivo. Será que, por exemplo, ele vai ter um efeito a longo prazo? Será que é um efeito pontual? E será que eu preciso desse efeito pontual? Porque eu posso ter gatilhos, inclusive, de compulsão. Então, por exemplo, eu fico muito tempo sem me alimentar, certo? E aí eu fiquei lá 18 horas sem me alimentar, tô super bem. Mas e depois? Você sabe o que você vai consumir? Você sabe o que te espera? Você já se programou? Às vezes a pessoa não se programou. E aí ela tem o efeito craving, né? O efeito de comer tudo que tá disponível ali pra ela naquele momento. E isso é prejudicial. Então, antes de ter ali um jejum, por exemplo,
O mais importante é ter a orientação do que fazer após o jejum, tá? Isso é muito, muito mais importante. Ó, Laureano falou que acontecia com ele também. Por isso que eu vejo que é interessante analisar o conjunto de genes. E aí está um trabalho qualificado. Exatamente. Porque se eu avaliar somente um perfil, ele é muito raso, né? Eu vou avaliar só o FTO, mas não só tem o FTO. Eu tenho que avaliar outros genes também que são importantes, né? Óbvio que eu não sei, eu não conheço todos os genes que estão associados com esses perfis aqui de obesidade. Mas, por exemplo, quando eu olho um perfil, eu vou saber, por exemplo, se ela tem alteração para genes que estão associados com comportamento. Então, comportamento de ficar beliscando. Se ela responde à dieta, por exemplo, rica em gordura saturada. Se eu preciso aumentar a proteína da dieta. Se eu tenho ali alterações, por exemplo, com perfil hormonal. Se eu tenho alterações, por exemplo, com perfil de bioenergética. Se eu tenho alterações com termogênese. Se eu tenho alteração com beta-oxidação. Então, é sobre isso a gente consegue identificar quais são essas alterações. E ainda mais, eu consigo identificar, por exemplo, alterações no perfil de resposta inflamatória. Então, no perfil de resposta inflamatória, o que eu posso fazer para tentar diminuir essa resposta a longo prazo? Porque o que acontece na obesidade, né? A obesidade, ela é uma resposta inflamatória a longo prazo. É uma resposta que hoje tem uma intensidade reduzida, né? Eu tenho uma intensidade mais baixa, eu tenho ali um grau mais crônico, uma intensidade reduzida. Ela não é como, por exemplo, uma resposta inflamatória aguda, como a gente viu, por exemplo, no Covid, que você tem uma, como é que eles falam, uma tempestade de citocinas. Eu tenho citocinas também sendo liberadas no paciente obeso. Eu tenho alterações importantes que levam o risco cardiovascular, o risco para o diabetes. Eu tenho alterações importantes, só que é um trabalho que é feito todos os dias, né? São alterações que são diárias. Todos os dias tem alguma alteração pequenininha que vai se acumulando a longo prazo. E aí, por isso que é importante também que o paciente, ele faça o teste genético, ele conheça essas informações a partir de um profissional que entenda do assunto, entendeu? Porque não é protocolo. FTO alterado, diminui carboidrato simples, aumenta a fibra, diminui proteína e aumenta a gordura. Tá, mas isso virou um protocolo e não é só sobre isso. Às vezes o paciente ele chega também no consultório e ele já faz tudo isso. E por que ele ainda tá com excesso de peso? Né? Eu já avaliei todos os outros exames e eu já fiz várias outras estratégias, várias outras intervenções. Então eu tenho que ir mais profundamente, eu tenho que conhecer. De repente, ele pode ter, por exemplo, um perfil de microbiota intestinal alterado. De repente, ele tá com esse perfil pró-inflamatório muito mais exacerbado. De repente, ele tem ali excesso de metais pesados, por exemplo. De repente, ele não dorme direito. E aí, ele tá mais estressado. Ele começa a fazer, por exemplo, muito mais estresse oxidativo. Ele tem alteração de mitocôndria. Ele é um paciente mais fadigado, um paciente mais cansado. Então, são N fatores. Não dá pra gente colocar num único parâmetro todos os pacientes. Não dá pra gente fazer uma média estatística. Não, na média todo mundo responde assim, então eu vou fazer isso na média. Não, porque quando a gente tem a busca por um teste genético para identificar qualquer situação, esse paciente ele quer algo para ele. E ele quer identificar algo que caiba dentro da rotina dele, que seja factível para ele. Por isso que eu falei que é uma parceria. E essa parceria ela é muito bem-vinda, porque à medida em que o paciente consegue conquistar essas metas, ele se sente mais seguro para ir para a próxima. E assim vai, sucessivamente, certo? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Tá fazendo sentido? Ó, Laureano falou, é fascinante e ajuda demais conhecer o perfil, sim. Bah, estou estudando isso há semanas e entendendo tudo. Isso é muito bom, né? A persistência também é muito bom, né, Laureano? Muito bom, muito bom. E, gente, quando a gente fala de epigenética, por exemplo, né? A obesidade, ela tem um papel muito importante, como eu falei pra vocês. Desde o desenvolvimento intrauterino, a gente já começa a identificar principalmente as alterações que podem estar associadas, comportamentais, as alterações para favorecer ganho de peso mesmo, né? E aí, quando a gente identifica, fica mais fácil criar estratégias, né? Mas o mais interessante é olhar para um teste genético e não identificar somente esse perfil. Existem alguns exames que ainda são
vendidos, que são oferecidos no mercado, que olha para 2 variantes genéticas para obesidade e não fala muito mais sobre isso. Por isso que é importante você conhecer quais são as possibilidades que o mercado te traz. Como você vai selecionar o melhor teste genético? Você tem que conversar com um profissional da área da saúde que entenda dessa informação, né? Porque senão a gente começa a pedir qualquer teste para todo mundo e não atende às necessidades. E muitas vezes eu vou precisar olhar para um perfil de insulina, eu vou precisar olhar para um perfil de inflamação, de estresse oxidativo. Eu tenho que olhar para a saúde intestinal desse paciente, né? Então, sim, eu preciso identificar. Não tem como não identificar, não tem como não fazer uma estratégia muito mais personalizada quando eu olho profundamente para esse paciente, né? O Laureano falou assim, ó, a anamnese é a chave da clínica, né? Nas nossas aulas de devolutiva fica muito mais claro. E eu acho interessante porque quando a gente faz essas aulas de devolutiva, né, de análise de caso clínico, eu sempre pergunto ali para o pipeliner, para quem está sendo avaliado, quais são os genes? O que você espera de ter alteração aqui? Ah, eu espero que tenha alteração, por exemplo, em vitamina D. Então, a vitamina D também pode contribuir para o excesso de peso, para o ganho de peso, né? Porque também vai contribuir para a imunidade, vai contribuir para a formação de ossos, tecido muscular, resposta inflamatória, então também vai contribuir bastante. E aí, se de repente aquele perfil do teste não avaliou vitamina D, e aí eu nem presto atenção nela, porque o exame bioquímico tá normal, porque esse paciente faz exposição à luz solar, mas eu preciso identificar, eu preciso ter certeza se esse paciente ele tem ou não alteração genética, para também ter alguma atitude de intervenção. Então é sobre isso, né? E por quê? Quando a gente fala de obesidade, eu não tô falando somente muito pelo contrário, não é do ponto de vista estético, e muito mais do ponto de vista metabólico, porque ó, imagina só, às vezes a pessoa ela não aparenta ter o percentual de gordura, sei lá, de 30%, 30 e poucos por cento, porque fenotipicamente parece que tá tudo normal, mas metabolicamente não está. Então, vocês já ouviram falar também do falso magro, né? É aquele paciente, aquela pessoa que ela é magra, você olha para ela magra, mas metabolicamente ela tem várias alterações importantes que precisam ser corrigidas. E às vezes tem um paciente que é obeso e metabolicamente tá tudo controlado, certo? Então, por isso que é importante conhecer tudo sobre ele. É importante saber desse percentual de composição corporal, é importante a gente saber quais são as atividades que ele faz, é importante saber sobre sono, sobre microbiota, mas também colocar tudo isso junto de uma estratégia que seja fácil, não digo fácil, mas que seja factível para ele colocar em prática, que seja algo que ele consiga conquistar, sabe? Porque senão, do contrário, gente, ninguém se motiva. E aí fica... principalmente com aqueles gatilhos de genes que estão associados com resposta de recompensa. Então, eu vou fazer isso para ganhar o docinho. Eu vou fazer aquilo porque eu mereço. Eu vou fazer aquilo outro porque eu tenho essa necessidade, por exemplo. Ah, não, eu vou comer esse doce porque eu tô de TPM. Ah, não, eu vou comer esse doce porque eu saí da TPM. Não, eu vou comer aquele outro porque eu vou entrar na TPM. Então, começa... sabe, uma barganha muito grande e isso é prejudicial. Mas o nosso corpo, ele entende que é um mecanismo de recompensa e essa recompensa pode trazer muitos prejuízos, né? E aí é que tá, algo que é bem importante, que faz muito parte, né, do nosso final de ano sempre, né? Porque quando a gente começa a ter bons hábitos, quando a gente começa a ter ali hábitos mais saudáveis, não importa se é final de ano, não importa se são as férias, não importa se é aniversário, não importa se é comemoração, esses hábitos, eles se mantêm. Se você tem o hábito de beber água, você vai beber água em qualquer época do ano. Calor, frio, chuva, sol, você vai beber água. Se você tiver hábitos de comer frutas, de comer hortaliças, você vai fazer isso independente da época do ano. Agora, aquela pessoa que ainda não firmou nos hábitos, aquela pessoa que tem ainda ativação de mecanismos de recompensa, tem alterações, por exemplo, de respostas hormonais, e tem várias outras alterações comportamentais, vai ser muito mais fácil de barganhar, muito mais fácil. E aí, qual que é o grande problema? O problema é que sempre fica um efeito, não somente de efeito sanfona, mas um efeito de bola de neve, porque ela tenta
fazer uma alteração, ela tenta ali conquistar um objetivo, mas ela não consegue, ela retrocede. Ela vai de novo, daqui a pouco ela retrocede. Então, é sobre isso. Quando a gente fala de genética de obesidade, é a gente conhecer o perfil, traçar estratégias que também façam parte das metas atingíveis daquela pessoa, sempre buscando mudança comportamental. Porque os genes a gente não vai precisar mudar, a gente não muda os genes, correto? Mas essas mudanças comportamentais a gente vai precisar, sim, ter uma mudança, um perfil de mudanças, né? E aí vamos pensar em alguns alimentos e alguns nutrientes que também podem nos ajudar bastante, né? Bastante mesmo. O consumo de fibras vai ser super importante, então aumentar o consumo aí de carboidratos complexos, porque carboidratos complexos, por exemplo, os grãos integrais, têm vitaminas de complexo B, então eles são super bem-vindos, super importantes. Diminuir o consumo de açúcares simples, carboidratos simples, mesmo porque com essas duas pequenas grandes mudanças, a gente já tem repercussões muito importantes na microbiota intestinal. Então eu começo a tentar equilibrar ali aquele perfil de microbiota, colocando mais possibilidades de bactérias boas multiplicarem e as patogênicas diminuírem. Estou falando de uma maneira bem simples aqui. Mas o que é importante? Porque o carboidrato complexo, a fibra, por exemplo, e às vezes, gente, tem pacientes que no primeiro momento não vai conseguir atingir a quantidade de fibras. Então, às vezes, por exemplo, eu uso o módulo de fibras com os pacientes que não tem, ele não consegue atingir a quantidade de 25 gramas, 30 gramas por dia. Então, muitas vezes eu coloco, sim, módulos de fibras para ajudar esse paciente. E aí, o que vai ser importante, né? Além da formação do bolo fecal, além de ajudar ali no trânsito intestinal, as fibras também, ao serem fermentadas pelas bactérias, por exemplo, a prausnitzi, ela está muito associada com produção de butirato ou de ácido butírico, enfim. O butirato é um ácido graxo de cadeia curta, junto com propionato, junto com acetato, mas tem muito estudo com butirato. E esse butirato, ele tem um efeito, inclusive, epigenético, ele é um efeito protetor. Então, quando a gente tem um equilíbrio entre eles também, não pode ter muito excesso de butirato, mas quando eu tenho uma quantidade ideal de butirato, eu também estimo que essa pessoa faz consumo de fibras, que logo produz ácidos graxos de cadeia curta, que tem um efeito anti-inflamatório, um efeito muito benéfico, não só para a microbiota, mas para o corpo todo também, tá? Então, isso é importante. Quando a gente pensa, por exemplo, no consumo de gorduras boas, a gente também pensa, imagina só, toda a sinalização, por exemplo, que acontece lá no tecido adiposo, de NF-κB, alteração ali de citocinas inflamatórias, tudo isso também acontece lá na nossa microbiota intestinal. Então, quanto mais moduladas essas vias elas forem, melhor. Porque daí eu consigo também otimizar o quê? A entrega de nutrientes. Porque imagina só, uma mucosa intestinal com dificuldade ali, porque ela está, por exemplo, ela está com algum tipo de alteração, ela está mais sensível porque ela está com algum dano, porque as células estão mais danificadas, porque as células elas estão com a integridade tecidual prejudicadas. Gente, e para acontecer, né? Vocês sabem que a obesidade é gatilho para vários tipos de câncer. Câncer de mama, a obesidade é gatilho para câncer de mama, a obesidade é gatilho para câncer de colo retal, tem estudos mostrando isso, né? E aí o que vai acontecer, gente? Por quê? Porque toda essa resposta inflamatória que dá origem para esse excesso de peso e esse excesso de peso que influencia, né, nessa resposta inflamatória, também prejudica o quê? A sinalização celular e vai prejudicar a reparação tecidual. E nessa programação aí de prejudicar a reparação tecidual, pode passar algum carcinógeno que o corpo não reconheça, e ele não saiba, e ele nem perceba, e esse carcinógeno promover a ativação de uma célula cancerígena. E aí isso é um prejuízo a longo prazo, né? Então, às vezes, e se tem algum tipo de câncer que a gente consegue prevenir, é o câncer de colo retal. Exatamente pela alimentação, exatamente pensando aí em nutrientes compostos bioativos que sejam anti-inflamatórios e antioxidantes também, né? Ó, a Lauriane falou assim, Tati, se você puder falar um pouco da ApoA2, não entendi muito bem o risco e qual o benefício da ausência de risco. Então, a ApoA2 é uma apolipoproteína, né? A apolipoproteína geralmente está envolvida com o metabolismo de lipídios, né?
porque, como o próprio nome diz, elas são lipoproteínas que estão auxiliando, por exemplo, são auxiliadoras de lipoproteínas, né? Então, a ApoA2, por exemplo, ela está auxiliando lipoproteínas. E isso é importante porque os estudos que são feitos em relação a ApoA2 e obesidade são estudos de associação. E é importante que vocês saibam a diferença entre o estudo de associação e o estudo de causa e efeito. Totalmente diferentes. Geralmente em obesidade, geralmente em doenças crônicas, tem muitos estudos de associação. Quer ver algo básico que dá pra gente falar de associação, por exemplo, né? Eu lembro que eu tive um professor, na época que eu fazia pós de fisiologia do exercício, e ele falava assim, quer ver? Se você for lá no necrotério agora e questionar a pessoa que tá lá, falar assim, quantos desses corpos aqui, antes de virem pra cá, tomaram água? Como assim, Tati? Que pergunta é essa, né? Por quê? Aí ele vai falar, provavelmente todo mundo que tá aqui algum dia na vida tomou água, ele fala tomou banho, eu falei tomou água, né? Tomou banho, tomou água, enfim. Aí, logo, banho ou água mata, né? Porque se todo mundo, antes de estar ali, tomou banho, por exemplo, e morreu, logo o banho mata. Isso é um estudo de associação, não de causa e efeito, tá? Então, eles começaram a identificar, por exemplo, eu tô falando isso de uma forma muito simples e muito, sabe, simbólica também, só para vocês entenderem. O estudo de associação, eu associo uma informação a uma condição. Então, por exemplo, o FTO, a maioria dos estudos são estudos de associação, tá? Associação. Depois os estudos vieram complementando, por exemplo, os pacientes que são obesos, eles têm alteração em FTO em sua grande maioria. Qual a maioria? 40%. É um percentual alto, tá? Então, da mesma forma, acontece com a ApoA2. A ApoA2 é uma apolipoproteína. Lembra que eu falei pra vocês que, por exemplo, o paciente que tem compulsão, o paciente que tem essas alterações, geralmente ele vai pro alimento, claro que não é de uma forma consciente, mas geralmente ele vai pro alimento que tem maior densidade energética para que ele tenha também mais saciedade, porque ele tem essa compulsão, então ele vai geralmente para um alimento que tem mais saciedade. E geralmente esses alimentos têm mistura de gordura com açúcar, né? Você perguntar pro paciente, eu amo sorvete, mas sorvete tem muita gordura, mas também tem muito açúcar, né? E aí, então, isso é muito importante, por quê? Porque ele já tem essa preferência por alimentos gordurosos. Beleza. E a ApoA2, sendo uma apolipoproteína, ela começou a ser investigada exatamente para os pesquisadores entenderem se essa gordura aí da dieta tinha alguma influência na expressão dessa ApoA2 nesses indivíduos obesos. E eles não conseguiram identificar isso. A ApoA2, por exemplo, ela está associada com o perfil de açúcar, né? Só que, então, por exemplo, quem tem a alteração de ApoA2 geralmente tem maior preferência para doces, tá? E essa alteração é uma alteração que não é uma causa e efeito, por isso que às vezes é difícil de explicar, mas é um perfil de associação. Quem tem alteração de ApoA2 tem mais chance ali de ter preferência para doces. É um estudo de associação, não é um estudo de causa e efeito. O que seria um estudo de causa e efeito, por exemplo? Quando a gente entende que no perfil lá da vitamina D, eu tenho as CIPs, eu tenho o receptor, eu tenho o transportador. Então, as CIPs favorecem a metabolização da vitamina D. Então, eu tenho uma metabolização hepática, depois eu tenho uma metabolização renal, uma hidroxilação, uma atividade maior dessa vitamina D. E para que ela tenha ali acesso a outros tecidos, eu preciso de um transportador. Tem lá a proteína GC transportando essa vitamina D. E para que ela tenha acesso àquele tecido especificamente, eu tenho um receptor. Então, também tenho várias expressões de vários receptores. Então, na vitamina D fica mais fácil de pensar em causa e efeito, porque você conhece o mecanismo que está envolvido. Quando você pensa, por exemplo, em vários genes associados com obesidade, não é efeito de causa, não tem esse efeito, sabe, de causalidade. Tem um efeito de associação. Tá bom? E por isso que vai ser importante. Tem um outro gene também que é bem legal, que a gente fala bastante em obesidade, que é o gene da perilipina, né? O gene da perilipina, ele está associado com entrada e saída de triacilgliceróis lá do tecido adiposo. E aí a gente tem também o quê? A gente sabe que não é só mexer na
quantidade de calorias da dieta, mas é na qualidade dos lipídios da dieta, tá? O gene clock tem associação com obesidade também? Também tem. Por quê? Porque é alteração de ciclo circadiano. Então vamos lá. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma predisposição para hábitos matutinos. Eu sou uma pessoa dessa. Se eu começo a quebrar o meu ciclo circadiano, interrompendo esses hábitos mais matutinos, por exemplo, indo dormir mais tarde, continuando acordando cedo, mas eu começo a interromper, eu começo também a prejudicar a sinalização de hormônios. Então, eu prejudico sinalização de cortisol, prejudico sinalização de insulina, prejudico de fator de crescimento, são vários de melatonina, vários hormônios eu começo a prejudicar. Se eu começo a aumentar cortisol, porque a pessoa estressada, ela ganha peso sem comer. Porque ela começa a aumentar cortisol, nosso cortisol deveria aumentar quando, gente? Quando a gente observasse uma ameaça atrás da gente, querendo pegar a gente. Então, tipo, o nosso cortisol é para sobrevivência. Então, ele aumenta, tanto que de manhã ele aumenta. Por que ele aumenta o cortisol? E a gente não pode ficar fazendo tanto esforço na hora que for avaliar cortisol. Ah, tem que avaliar até às 7 da manhã, né? Ou colocar lá o horário. Ou avaliar pela saliva, ou avaliar pela urina, enfim. Por que eu tenho que avaliar esse cortisol de uma maneira mais controlada? Porque essas variações no cortisol desperta o nosso sistema de sobrevivência. Qual que é o nosso sistema de sobrevivência? Por exemplo, a fuga. Então, eu vi um animal selvagem vindo atrás de mim, eu preciso correr, eu ativo mais cortisol. Esse cortisol, ele vai mandar uma mensagem para o meu tecido adiposo, para minha lipase de lipoproteínas, por exemplo, minha lipase, e o que vai acontecer? Ela vai começar a liberar os triacilgliceróis do meu tecido adiposo, e aí quando ela libera esses triacilgliceróis, o que acontece? Eles ficam livres, são os ácidos graxos livres na circulação. Só que eu não vou correr de um leão, não tem uma serpente atrás de mim, não tem nada atrás de mim, só quebrei o ciclo circadiano, só isso. Só que o nosso corpo ele não entende, porque ele tem atividade de sistema límbico ainda, sistema de sobrevivência. E aí, o que vai acontecer, que é muito interessante? Você começa a ter aumento de ácidos graxos livres na circulação, não precisa disso para energia, porque você já tem energia e não está fugindo de nada. Você pode ter aumento de frequência cardíaca, porque você também tem uma descarga de adrenalina, por exemplo. E isso mobiliza muito mais gordura para fazer o quê? Para ser substrato de energia, para quebrar energia, para virar energia para você fugir dessa ameaça que está atrás de você e na verdade não existe. E aí, então, na hora em que eu tenho um aumento de ácidos graxos livres e eu não estou utilizando essa insulina, ela tenta aumentar para que você comece a ter também mais disponibilidade de glicogênio, por exemplo, de formação de glicogênio, enfim, eu começo a prejudicar a via da insulina, a pessoa começa a ter resistência à ação da insulina e esse ácido graxo que estava circulante, ele tenta voltar para o tecido adiposo. Só que nessa tentativa ele prejudica toda a sinalização de insulina, porque no meio do caminho você ainda se alimentou. Então tem vários fatores que influenciam. Não é tão simples assim, por isso que o aumento de cortisol influencia muito no ganho de peso. Por isso que é importante entender esse perfil de cortisol do paciente e controlar o máximo possível esse perfil de cortisol do paciente, tá? E quebrar ciclo circadiano não é nada interessante. Nada interessante. Então, quebrou o ciclo circadiano, provavelmente vai começar com alteração na via de sinalização da insulina e depois evolui para ganho de peso, porque você utiliza ácidos graxos livres ali que estão na circulação para fazer o quê? Para ter energia. E, na verdade, você não tá fugindo de nada. Tudo bem? Então, qual é o melhor horário pra gente fazer exercício, por exemplo? De manhã, quando a gente tem aumento de cortisol. Né? A gente começa a ter aumento de cortisol lá para 6, 7 horas da manhã, então é um momento bom para fazer exercício. E a gente tem aumento de testosterona umas 9 horas da manhã. Então, a gente tem ali, e a testosterona ajuda também no ganho de massa magra, né? No aumento aí de tônus muscular, no aumento aí de massa muscular, fazer massa muscular. Claro que isso seria o mundo ideal se todo mundo conseguisse. Ah, Tati, mas eu não consigo. Então, exercícios extenuantes em altas horas da noite vai favorecer também quebra de ciclo circadiano. E isso é prejudicial. Então, ao invés de ajudar, pode piorar. Ainda mais se você precisar tomar algum estimulante. Vai piorar ainda mais, tá? E pensar em ciclo circadiano, acho que é até um bom tema, né? Pra gente falar sobre crononutrição. Bem legal, né? Eu gostei desse tema.
é muito importante, por quê? Porque quando a gente pensa principalmente nessa quebra de ciclo circadiano, a gente tem alguns gatilhos, e um dos gatilhos é a alimentação. Então, se você tem uma alimentação cheia de carboidratos simples, de gorduras, cheia de condimentos, de aditivos, de temperos artificiais e tudo mais, o que pode acontecer? Pode acontecer desses ciclos periféricos, eles são regulados também pelos alimentos. Então, esses ciclos periféricos, eles podem sim estar totalmente desregulados por conta da alimentação. Então, Tati, eu não consigo treinar de manhã, eu só treino à noite. Ok, mas tem que programar a alimentação também. Não pode deixá-la de lado, não dá pra gente excluir essa possibilidade de jeito nenhum, certo? Aí, ó. A Loriane já tá 70% das vezes indo de manhã, já tá acertando. É isso aí. E é claro, gente, tem pessoas que vão ter um perfil de ciclo circadiano mais vespertino noturno. São aquelas pessoas que... Por exemplo, eu tinha uma amiga... Nossa! Moniquinha. Moniquinha, a gente na época de mestrado, Moniquinha escrevia a dissertação dela de madrugada. E eu falava, meu Deus, se eu escrever de madrugada não vai sair nada. Vai sair um rabisco, né? Porque não ia conseguir estudar à noite. Então, já tem estudos também falando que essas pessoas que têm hábitos mais noturnos, pessoas que trocam o dia pela noite, são pessoas também com riscos em potencial, tá? Por quê? Porque a gente teria que respeitar. Então, por exemplo, 8 horas da noite, daqui a pouco a gente teria um aumento de melatonina. Esse aumento de melatonina já iria nos preparar para dormir, já ia nos preparar para o descanso. E aí, por exemplo, a pessoa tá indo trabalhar. Eu que sou professora, por exemplo, dou aula à noite. Como que você dá aula à noite sem lâmpada, né? Sem pelo menos uma iluminação assim no seu rosto. Então é complicado, né? A Lu falou, depois das 20 sou ninguém. Então eu tenho um probleminha, e esse probleminha eu tinha um pouquinho antes de tipo... você conversa coisas importantes comigo até as 10 da noite, porque depois das 10 eu não vou lembrar de nada e eu não vou dar atenção pra você. Né? Então, é muito interessante e é importante a gente respeitar. Claro que uma vez ou outra, Tati, fui numa festa, precisei estudar para um concurso. Uma vez ou outra não tem problema, né, gente? Porque é exceção. Mas se isso for constante, ou pessoas que, por exemplo, precisam trabalhar em turnos invertidos, isso é risco grande. Isso é risco grande, tá? Inclusive, turnos invertidos, eles são considerados pelo IARC como um alto risco para câncer, né? Então, tem que tomar cuidado com esses turnos invertidos, sim. Porque quebra de ciclo circadiano influencia muito no ganho de peso. Aí você vê, aquela pessoa que começou a trabalhar à noite, ela começou a ganhar peso, né? Muito comum. Porque ela muda comportamento, ela muda os hábitos. Muitas vezes ela não consegue treinar mais. Ela dorme mal porque de manhã tem mais barulho, tem mais iluminação. Então, tudo isso é importante. Preparar o ambiente para dormir é importante. Diminuir todo ruído, todo barulho é muito importante, né? E ter uma alimentação, né? A última refeição que seja pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir também é importante para favorecer aí a boa digestão, né, gente? Para não ficar ali com uma má digestão, certo? Então esse tema é muito bom. Acho que eu vou colocar esse tema de crononutrição na Cromatina Class de segunda, né? Acho que pode valer a pena, pode valer a pena. E lembrando, né, gente, que segunda-feira a gente vai ter nossa Cromatina Class, que talvez seja esse tema de crononutrição, mas segunda também nós vamos abrir novas oportunidades para vocês serem primers. Quem são os primers, né? Os primers são aquelas pessoas que me acompanham há bastante tempo, estão por aqui, que gostariam de ter o seu teste genético, que de repente gostariam de se presentear com o teste genético Natal, né? Falar assim, eu quero me presentear, eu quero me dar um presente. Gente, um presente para a vida toda é você se tornar um primer, porque embora você tenha um ano de acompanhamento comigo, seu perfil genético você vai ter para sempre e vai poder levar em vários profissionais que entendam do assunto e que possam te ajudar. Então, na segunda-feira a gente vai abrir algumas vagas, não são muitas vagas, tá bom? Para vocês se tornarem primers. Tati, eu já sou pipeline, eu já sou primer e tô aqui e conheço alguém que não está, então convida essa pessoa para estar na nossa aula, na nossa Cromatina Class. Eu vou falar sobre crononutrição.
para que vocês desfrutem também desse conteúdo que eu vou preparar para vocês com bastante carinho, mas também que todos nós possamos atingir o maior número de pessoas, porque imagina só quantas pessoas gostariam de ter esse acompanhamento, né? Quantas pessoas gostariam, por exemplo, de ter esse conhecimento? Por exemplo, as aulas dos primers, a gente ainda não começou, a gente vai ter a primeira aula dia 15, então se você entrar dia 12, você já consegue participar das aulas dos primers. Como é esse perfil genético? A Patrícia perguntou, ótima pergunta, Paty. A gente avalia no perfil genético, perfil de obesidade, tem perfil de bioenergética, tem perfil de algumas vitaminas, também tem vitamina D, principalmente, perfil de glúten, lactose, perfil de risco cardiovascular. A gente tem todo o perfil da homocisteína também envolvido, perfil de detox também, e resposta inflamatória, perfil de esporte também tem. Sei que são pelo menos 13 perfis que a gente consegue avaliar. E aí tem todo o acompanhamento comigo durante um ano também, tá? A gente tira dúvidas, a gente vai ter uma aula por mês, ao vivo comigo, a discussão dos exames também, para vocês saberem o que fazer com os exames, né? Certo? E é destinado para público final, tá bom? Ou você que de repente é nutricionista, mas não atua na área. Aí vai ser importante, porque se você atua na área, vai ter muito mais proveito fazer o pipeline, né? Porque daí o pipeline é para profissionais em formação ou já formados. E quem deseja, quem é paciente que tá por aqui e deseja ser acompanhado por mim durante um ano, aí a gente tem os primers, tá? Então, DNA Prime, que é o seu modo de ter acesso a um exame genético de qualidade, feito por mim, elaborado por mim. Não, eu não vou genotipar, né? Óbvio, eu tenho parceria com o laboratório, e aí a gente manda essa amostra pro laboratório e eu faço a interpretação do exame, tá? Eu sou responsável por interpretar o exame e te ajudar a interpretar esse exame também, beleza? Não é dieta, não é plano alimentar, mas são orientações para a vida toda, porque a gente vai ter uma discussão do exame genético, certo? Com os perfis que vocês me passarem aí de estilo de vida e tudo mais. Beleza, galera? Então, segunda-feira, na Cromatina Class, eu espero vocês. E vocês, se conhecerem alguém que, de repente, não conseguiu participar, que tem interesse, encaminha também, quando eu colocar aqui nos stories, quando eu colocar a publicação, encaminhem essa divulgação para todo mundo. Beleza? Muito bom, muito bom. Então, ó, segunda-feira a gente abre algumas vagas para os primers. Vocês não percam, porque, ó, vai estar demais, de verdade. A gente vai começar a nossa primeira aula dia 15, então você não vai perder nada, não tem como perder. Dia 15, uma aula por mês, ao vivo, online, 100% online, né? E tem muita coisa pra gente aproveitar ainda. Beleza? Muito bom! Quem aqui quer se tornar primer segunda-feira? Quem aqui quer? Deseja se tornar primer? Comenta aí que eu quero ver, ó. A Tânia já falou sensacional, sensacional. É isso aí, é a sua melhor opção, de verdade, gente. É a sua melhor opção para conhecer o perfil genético, interpretar comigo e ficar um ano comigo também, né? Um ano comigo, tá? Tipo, olha só, quer ficar um ano comigo? Nossa, que pergunta, né? Quer ficar um ano comigo? Quer ficar 2 anos comigo? De tempo limitado, né? Quer ser o meu primer? Quer ser o primer do meu perfil genético, né? Boa noite, doutora Graça. Muito boa noite. É isso aí, gente. Então, ó, se você conhece alguém que gostaria de ser primer e que não está aqui, convida essa pessoa, porque segunda-feira eu vou falar diretamente pra ela. Tá bom? Muito bom tê-los aqui. Hoje a nossa live foi um pouquinho mais cedo, mas fiquei feliz pela presença de vocês. Vai ficar tudo gravado aqui, se você tá entrando agora. Eu vou deixar gravado pra você assistir depois, tá bom? Segunda-feira, crononutrição. Bom tema, hein? Muito bom tema. Tema, inclusive, de aulão, hein? Tema de aulão. É que agora a gente tá estudando tanta coisa, né? Precisaria ter, tipo, all time aí com vocês. Dia todo com vocês, né? Não tem jeito. Beleza? Muito bom. Muito obrigada, Laureana. Isso aí, ó. Pipeliner sendo pipeliner, né? A Lu também, que eu vi por aí. Vi várias outras pessoas entrarem. Muito bem, galera. Beijo grande pra vocês. Uma boa noite. Fiquem com Deus.
E até segunda. Beijos, tchau, tchau.